Mas nesse meio tempo a gente fez a segunda visita ao médico, né? Já tinha 15 anos já sem nós termos filhos. Deus nos abençoou, né? A Alessandra engravidou naturalmente. Com a questão dos ovários policísticos é interessante, porque às vezes ela passava mais de 1 mês, 2 meses sem menstruar. Então ela ficou 2 meses, quase 3 meses sem menstruar. E para nós era normal esse tipo de coisa. E aí que ela foi desconfiar, né? Ela fez o exame e aí ela estava grávida já. Grávida por meios cerca naturais. De 3 meses por sem precisar de nenhuma ajuda da ciência divina. Só Deus mesmo. E tá ali hoje, a lindona ali, ó, a gente vai mostrar. Vai aparecer na TV, dá um tchau aí. Você, né, Aninha? Chamo de Ana, Aninha. Isso, Aninha. E tá ali a esposa também, que é fruto do milagre. Amém, glória a Deus. Ah, que coisa linda. E isso deve ter impactado a sua história. Profundamente, pastor. Porque se antes você... Porque o fato de você ter alguma coisa contra o evangélico não é que tem contra Deus, é contra testemunhos de pessoas. Isso. Mas acaba que a gente se afasta também de Deus. É verdade. E eu sei que tem muito evangélico que pisa na bola, tem muita gente que dá um testemunho errado e tem muito evangélico que realmente dá motivo para a gente ter raiva de evangelho. Mas graças a Deus você foi alcançado por uma outra pessoa que tinha um bom testemunho. É verdade. E sem falar que era evangélico, né? Mas esse contexto seu dentro da Polícia Rodoviária Federal, o que mudou? Você percebe um profissional antes e um profissional depois da sua experiência, Alan? Perfeitamente. Eu tive mais uma outra experiência que complementou esse processo, né? Que é a questão do testemunho. Eu volto a dizer que o discipulado é algo interessante. Eu tenho um colega que já até deu entrevista aqui na Rede Super, o Silas, né? Ele é evangelista da Assembleia de Deus, também está caminhando agora para se tornar pastor. E assim, é um homem de Deus. E eu fui muito impactado com uma experiência com ele, né? Ele me contando das experiências que ele tinha com Deus, de pessoas, né, que ele orou já morrendo na viatura e ele ministrando ali. Também policial. Também policial rodoviário federal. Ele ali pedindo a Deus, Deus me dá uma oportunidade de eu pregar a palavra para essa pessoa. A pessoa voltava, ele ministrando, a pessoa aceitava Jesus, posteriormente faleceu. E vários outros testemunhos desse tipo, né, milagres de Deus. E aquilo me impactou profundamente, né? Num plantão que eu tirei com ele, me impactou profundamente. E eu orei a Deus, falei, Deus, o mesmo Espírito que habita no Silas é o que habita em mim. E eu quero ter esse tipo de testemunho, né? De experiência com o Senhor. E isso juntou com o processo que eu já vinha nele, porque eu procurava ser honesto, procurava não fazer coisas erradas, procurava trabalhar corretamente, mas eu fazia uma dissociação entre o serviço de policial e o ser cristão. Eu, durante um bom período, eu agia corretamente e tudo, mas não pregava o evangelho. E é interessante que na minha profissão, pastor, é onde a gente tem pessoas com necessidade para isso. Você está ali com, às vezes, uma pessoa que está, né, falecendo, como eu dei o exemplo do Silas aqui, pessoas que sofreram acidentes. Você lida na estrada, você vê muita tragédia também, né? Também. Os próprios meliantes, né, cometem atos infracionais e você ali prende a pessoa, você também tem uma oportunidade ali de ministrar a palavra para ela. Como é isso eu sempre quis saber, Alan. Qual é a experiência de você ministrar para alguém que cometeu um delito, foi preso, foi autuado, né? Sim. E você pregar. Você é a autoridade que o prendeu, né? Esse é o termo. Mas aí você fala do amor de Deus para ele. Como é que é a receptividade e como é que é isso para você? Porque ele entra são os paradoxos da vida. Naquele momento você é a autoridade que está coibindo uma prática ilícita, mas ao mesmo tempo você é um servo de Deus que está trazendo uma oportunidade de mudança de vida para aquela pessoa. É verdade. Tem várias situações, pastores. Você tem as pessoas que você percebe que agiu, você foi lá, prendeu a pessoa, né? E você vê que a pessoa percebeu o tamanho da bobagem que ela fez. Então isso leva à oportunidade de você estar ministrando a palavra, de você estar chegando até a pessoa, estar mostrando para ela a atitude que ela cometeu. Isso tudo é no íntere do próprio processo, porque uma prisão é algo demorado. Você tem que conduzir até a delegacia, tem que fazer o flagrante, né? Então ali há um processo que demora. E ali você tem a oportunidade de ir conversando, de ir orientando, né? Infelizmente tem muitos casos de pessoas que já tiveram experiência com o evangelho, se desviaram. Então ali a gente identifica e ali é uma oportunidade de você estar trazendo essa pessoa para uma reconciliação com o Senhor. Então é você captar ali no momento esse quebrantar da pessoa, porque isso advém de cada pessoa. Tem alguns que infelizmente estão tão endurecidos pelas próprias situações que vivenciou,
que às vezes não te dá abertura. Mas na maior parte das vezes você tem abertura. A pessoa está com o coração quebrantado porque deve sabe ser interessante. Para aquela pessoa, ao invés de ser tratada com hostilidade, ser encarada com amor divino, o amor de Deus. É verdade. Isso deve quebrar barreiras. Sim, é uma coisa que eu sempre adotei desde o início, quando eu sempre procurei, porque como eu já tenho uma complexão física maior, você acaba gerando já uma intimidação. Então, se você for usar de violência, você, vamos dizer assim, acaba descarregando. Então, eu sempre tive essa retenção. Eu lembro quando eu casei com a Alessandra, uma coisa que eu falei com ela, eu falei, filha, se algum dia eu precisar levantar a mão para você, eu saio de casa e nunca mais volto. Falei isso para ela, ainda nem era crente nem nada, mas eu tinha essa consciência pela minha própria criação com meu pai e minha mãe. E quando a gente tem uma complexão física maior, eu brinco que a gente não tem vantagem nenhuma, né? Que se você bater no cara que é menor que você, é covardia. Se você apanhar, você é frouxo. Então, não tem vantagem nenhuma. Então, a gente tem que procurar controlar isso. Isso foi um aprendizado para mim. A Polícia Rodoviária já tem essa característica de ser uma polícia cidadã, uma polícia que procura se aproximar das pessoas, orientar. Preventivo. A gente procura trabalhar isso, sabe? Agora, eu tenho uma pergunta com relação a nós. Como é que estamos aí, os crentes na estrada? Pastor, tem melhorado muito, assim, tanto dentro da corporação, né, quanto na própria vivência ali dos usuários da rodovia. Eu tenho até um testemunho interessante com um dos discípulos que caminha com a gente, dentro já desse processo que tinha acontecido com Silas e tudo, dessas experiências, né, eu indo para a Barreira pegar o serviço de manhã cedo, e aí um irmão, né, com um carro, né, escrito Igreja Batista da Lagoinha atrás, esse tradicional que a gente tem, ele veio e fez uma ultrapassagem pela direita, entrou espremido entre um veículo e um caminhão, né? E aí eu peguei até o telefone para ligar para a Barreira, mas logo à frente ele começou a jogar para a direita, eu falei, deve encostar. Então não liguei e fiquei acompanhando de longe. E orei ao Senhor, falei, Senhor, o irmão é lá da Lagoinha, e se o Senhor quiser que eu dê uma orientação para ele, faz então com que alguém pare lá na Barreira, ou ele mesmo encoste lá na Barreira. Se o senhor não quiser, eu vou só fazer a notificação para ele, né? E ele será notificado. E estou à sua disposição, pai, né? Me usa. E aí, chegando próximo à Barreira, ele encostou. Eu já sempre vou trabalhar, né, já com o uniforme, já com a farda, né? Encostei meu veículo, desci, bati no vidro lá, interpelei o irmão, né, e comecei a conversar com ele, falei com ele, identifiquei, peguei a documentação e após conversar um pouco com ele sobre a situação errada que ele tinha feito, eu falei, você é lá da Igreja Batista da Lagoinha? Eu vi ali atrás, falei, sou sim, policial e tal. Falei, ele é muito humilde até por sinal, né, você está perguntando da atitude do crente, isso foi uma coisa que foi importante para ele, a humildade dele, né. Ele, muito humilde, falou, o policial, errei mesmo, o senhor me perdoa, eu fiz a atitude errada. Eu questionei ele, você está lá na Lagoinha, você é de qual ministério? Não, eu estou lá e tal, fui batizado, mas eu não sou de ministério nenhum. Chamei ele para vir para a célula, aí convidei ele para estar vindo para a célula, né? Tive a oportunidade de ministrar o coração dele. Passei meu telefone para ele, né, e liguei para ele posteriormente, ele confirmou, foi participar da célula. A célula nossa é lá na região de Santa Amélia, ele desloca aqui do centro, né, desse bairro aqui próximo ao centro, até lá, pega o engarrafamento todinho, que não tinha necessidade de ir na célula, para estar junto. Né, é muito interessante, você chama Leonardo, é uma bênção, Leonardo. E foi um testemunho muito interessante, porque isso fez parte do processo dele, tem sido trabalhado pelo Senhor, tem, né, trabalhado dentro do discipulado, tem sido algo isso bem mostra bacana. Que o avanço para a nossa sociedade mudar é o processo educativo, sim, é o processo punitivo, é verdade, mas é, acima de tudo, vamos dizer assim, o amor de Cristo. O amor de Cristo. Que consegue constranger mais do que qualquer punição. Interessante, né, que eu falar com ele sobre isso, né, eu comentando comigo depois que ele estava de óculos escuros, ele falou, eu estava chorando, né, que à medida que você foi falando comigo, Deus foi falando ao meu coração. Eu fiz a minha viagem, andei em baixa velocidade, que eu corro muito, né, tenho tendência de correr muito, andei em baixa velocidade, o carro foi econômico, eu não sabia que o carro era econômico daquele jeito, e ele foi muito impactado com a situação como um todo, foi muito interessante. Olha, nosso tempo passou rápido, né? É verdade. A gente tem muita coisa aí. Quero agradecer a você por esse trabalho tão lindo que você faz com células, por ser um supervisor de célula, por ser um discipulador. Amém. E não somente dentro da igreja, você é um discipulador de Jesus, amém, servindo a Ele onde quer que você esteja. Amém. A gente vê por esse breve testemunho aí que eu sei que tem inúmeros outros. É verdade. E olha, parabéns para você, pela sua família.
e que você seja luz mesmo dentro da corporação, dentro da Polícia Rodoviária Federal, abençoando os colegas, abençoando os milhares, centenas de milhares de pessoas que passam por você e que elas encontrem ali mais do que uma orientação terrena, que seja de regras ou leis, mas que eles encontrem a partir da sua vida ali orientações que podem levá-los para uma vida eterna. Amém. Obrigado, Obrigado, viu, pela sua participação mesmo. Amém. Eu sei que você de casa deve ter aprendido muito e visto a importância de não termos, às vezes, a vergonha de testemunhar do amor de Jesus. Às vezes, uma palavra nossa pode ser usada para salvar uma vida e isso pode transformar uma sociedade inteira. Além disso, nós vamos experimentar os milagres dele. Então, olha, abra sua mente. O Alain abriu a sua mente e percebeu que poderia haver uma vida magnífica e vitoriosa em Cristo Jesus. E assim ele mudou a sua vida profissional tem se tornado frutífera também em outras áreas, tem uma filha, um casamento abençoado, uma família abençoada. Então tenha uma mente aberta que a sua história pode mudar radicalmente. Beijo para você e até o próximo programa aqui na Rede Super, que sempre tem a proposta de inspirar você.